Olá, seja bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria, mais uma vez, Antônio Demarchi, que nos traz um livro, um romance envolvente, com uma história rica de lições importantes para o nosso aprendizado. Crepúsculo de Outono é o título do livro, ditado pelo irmão Virgílio, que nós vamos comentar aqui com muita alegria, porque vai trazer para nós muito aprendizado. Seja muito bem-vindo, Demarchi. Marizilda, é mais uma vez uma alegria muito grande, uma satisfação estar participando do seu programa, o Repensar. E para nós, quando recebemos o convite, nós ficamos muito felizes e que bom estar aqui com vocês. Muito bom, para nós é que é muito bom. Você é sempre convidado do nosso programa. É verdade, já estou me tornando Você já é da família. um habitué. Porque é interessante. A gente quer levar para o nosso telespectador histórias interessantes, mas com muito aprendizado. E é isso que os seus livros nos trazem. As pessoas têm ainda um pouco de relutância com o romance, né? Ainda falam romance. O romance tem trazido muitas lições importantes e de uma forma muito mais suave, né, para as pessoas, pelo menos aquelas que estão iniciando na doutrina, não é isso? Principalmente os que estão iniciando, ou pessoas leigas, porque o romance ele traz de uma forma assim envolvente, porque conta sempre uma história. E o que é importante na história, no romance, é trazer no seu bojo ensinamentos que a pessoa pensa que está lendo um romance e de repente ela está agregando conhecimentos da doutrina, que são conhecimentos profundos de lições de vida, de oportunidades de aprendizado, entendimento no dia a dia dos porquês dos acontecimentos, das causas e efeito. Tudo isso vem no bojo da literatura através do romance. E a pessoa, sem perceber, ela está lendo e aprendendo. E o irmão Virgílio faz isso, né? Com muita categoria, né? Porque ele vai contando a história, mas ele vai permeando de conceitos entre os capítulos, né? Isso é muito interessante, né? Essa é a proposta do irmão Virgílio. Não é trazer simplesmente um romance. Todo romance... porque tem gente que diz, eu ouço isso muito no meio espírita, inclusive o romance ele é até um pouco estigmatizado. Isso, E o pessoal critica, romance, principalmente aqueles que já passaram dessa fase. Mas para quem está iniciando, Marizilda, é uma coisa maravilhosa. A pessoa se prende no romance e o romance ele abre as portas. A pessoa adquire conceitos e chega à conclusão, poxa, mas isso daqui que é o espiritismo? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, eu gosto de citar sempre esse livro, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu achei, nossa, é uma água com açúcar, ou Violetas na Janela. Pois é, todo mundo fala. Nossa, uma água com açúcar. Gente, mas o que tem de gente que leu Violetas na Janela e depois desse livro acaba procurando outros e se interessando pela doutrina. E aí vai estudar a doutrina efetivamente. Exatamente. Porque é um estímulo para você aprender a doutrina. Porque você começa a querer entender as situações que o romance conta. E nem sempre dá para explicar exatamente ou com mais detalhes aquelas situações, né? Então você vai buscar na doutrina. É verdade, é interessante isso. Aí vai buscar outros subsídios mais profundos. Aí depois de um tempo vai falar, não quero mais romance. Aí, tudo bem, já passou aquela fase, né? Não, mas indica para quem está começando. Né? Porque eu adoro ler o romance, porque ele vai te fazendo pensar na sua vida. Você pensa na sua, principalmente a sua, que é a mais importante para você, né? Para você mudar. Muitas vezes o romance tem situações parecidas com a nossa vida. E você vai resolvendo as suas questões. A gente faz uma analogia, né? Porque aquilo que está retratado muitas vezes num romance é o dia a dia de muitas pessoas. Pois é. Quantas pessoas não erraram igual a personagem da história? Como que ela resolveu aquela situação? E aí você vai achando também o seu caminho. É verdade. Às vezes nem precisa ser igual, mas ela te inspira a buscar o seu direcionamento. Ela passa a ter um entendimento para compreender o porquê das coisas. É verdade. Bom, esse romance começa com uma tragédia, é isso, né? Começa com uma tragédia, não é? Aliás, na vida da gente acontece às vezes coisas incompreensíveis que nós não sabemos por que aconteceu aquilo. Às vezes é pela imprevidência, às vezes é pela falta de cuidado, às vezes é porque nem tudo que acontece na vida da gente, as pessoas dizem, não, isso é porque lá no passado. Às vezes não, a gente que provoca. Então, tem uma série de acontecimentos, e esse romance ele começa com uma tragédia, mas tinha ligações do passado.
lá no passado remoto, ficou alguma Isso. coisa mal resolvida, É. que acabou acontecendo no início desse romance, que ocorre essa tragédia, e que no final nós vamos entender por que aconteceu tudo aquilo, né? Pois é. Na verdade, mesmo nas lições mais difíceis, nas tragédias, nos momentos de dor, existe sempre um aprendizado, porque o ser humano tem que evoluir pelo amor ou pela dor. Infelizmente, como ainda não aprendemos a amar suficientemente como Jesus nos ensinou, então vem a dor, vem as tragédias nos bater na porta, fazer com que a gente desperte. Pois E é. o livro realmente ele começa com essa tragédia e é o que vai transformar a vida do Dr. Augusto. Pois é. E assim, eu acho que assim, o primeiro aprendizado, pelo menos para mim, foi assim, não julgar, apesar dessa tragédia, né, porque foi um crime, ele ficar meio que oculto, né, pelo menos pela lei dos homens, né, mas mesmo quando ele não fica oculto, nós já prejulgamos, a gente não sabe o porquê da situação. Nesse caso, foi uma coisa extraordinária mesmo, foi um equívoco, na verdade. Exatamente. O medo, o equívoco, a falta de confiança, enfim, foi uma série de dificuldades, né, que promoveram essa tragédia. Foi uma série de fatores infelizes que levaram a uma tragédia. Isso. E que não era a intenção absolutamente nenhuma de cometer aquele crime, né? Aliás, inclusive, quando ele imaginou que se tratava de um ladrão, ele deu um tiro mais para assustar. Isso. E acabou... Foi certeiro, né? Nossa, essas coisas assim que a gente pensa, como é que pode ser Que isso? nada é o acaso. Que nada é o acaso. Que a gente não entende, mas que depois, ao final, tudo se esclarece. Eu acho que isso que é importante. E assim, é esse contexto que é o mais importante. É o esclarecimento dos fatos para nós entendermos que tudo aquilo que nos acontece tem uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Né? É interessante, viu, Maria e Zilda, esse ponto que nós estamos discutindo, que você levantou, porque as pessoas perguntam às vezes, por que acontecem essas coisas comigo? Pois é. Na verdade, nós estamos vivendo hoje em função do que nós semeamos ontem. Exato. E vamos viver amanhã em função do que estamos fazendo hoje. Então, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pois é. Então, a gente vive, passa por situações porque é o aprendizado, como nós dissemos. Nós ainda não aprendemos a amar suficientemente, a aprender a servir, como Jesus nos recomendou. Então, vem esses momentos de dor, de dificuldade, para a gente aprender pela dor, porque infelizmente ainda não amamos. Nós vamos continuar já já, Antônio. Daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso breve intervalo. Até já.